Aleluia. Logo após nós vamos ouvir o irmão George Pereira. Irmão George está aí? Irmão George Pereira vai também louvar ao Senhor. Vai se preparando. Paz do Senhor, igreja. Fico feliz pela oportunidade de estar participando dessa bênção que o Senhor tem dado. Canta a vitória, mais uma bênção, mais uma promessa que o Senhor tem revelado diante de nós aqui nessa igreja. Queria deixar a saudação, livro de Salmos. Oh Espírito de Deus, aleluia, derrama, Senhor, a tua glória neste lugar. Capítulo número 89, versículo 20. Aleluia, meu Deus. Pode ser. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Amém? A tradução que eu vou ler aqui é um pouco diferente. Encontrei o meu servo Davi, ungiu com o meu óleo sagrado. A tradução de vocês é: encontrei ou achei o meu servo Davi. Bem, amados irmãos, a saudação a qual o Senhor me concedeu nessa tarde ainda de hoje, quando eu estava meditando na palavra do Senhor, é concernente ao louvor. E se tratando de louvor, nada mais, nada menos que Davi para falar sobre louvor, porque ele entendia muito bem o que era louvar ao Senhor. Davi, ele tinha a habilidade de louvar ao Senhor e chegar com um louvor sincero e puro diante do trono do Senhor. E o Senhor conseguia ouvir e receber este louvor puro e sincero. E eu cheguei a chamar Davi hoje de adorador por excelência. Davi era realmente um adorador por excelência, porque ele sabia de fato agradar o Senhor com o seu louvor. Não era um louvor simplesmente gravado, como acontece muito nos dias de hoje. Não aqui nessa igreja, pastor Jadeni. Acontece muito aqui nos dias de hoje. As pessoas botam um playback, ouvem um louvor, as músicas que estão tocando mais nas rádios, ela consegue gravar aquilo, absorver. Muitas pessoas até copiam alguns gestos, alguns movimentos, aqueles gestos que impactam mais as pessoas, umas vozes mais tenebrosas, mas nada disso é um louvor que agrada ao Senhor. Talvez você fique chocado com essa palavra, mas isso não agrada e não chega ao trono do Senhor. O louvor que nós aqui estamos apresentando neste Canta Vitória, o louvor que nós queremos apresentar diante do Senhor nesta noite, e em todos os sábados que nós vamos fazer aqui neste Canta Vitória, é um louvor puro e sincero, que nós precisamos, antes de louvar, consagrar a nossa vida diante do Senhor, consagrar a nossa caminhada diante do Senhor, porque se tratando de louvor, Davi tem duas coisas para falar. Davi, ele dava um testemunho de louvor ao Senhor. O testemunho de Davi era um testemunho de louvor. O primeiro testemunho que Davi dava é quando o seu pai, ele falava para ele ir apacentar as ovelhas. O desejo de Davi não era estar no pasto com as ovelhas. O desejo de Davi era estar junto com os irmãos, porque ele sabia que os irmãos, um deles era o primogênito, era aquele que tinha a bênção do pai, ele queria estar sempre junto com os irmãos, mas Davi, ele era excluído da sua família. Davi era jogado para o vale, aonde ele apacentava as ovelhas. Naquele vale ele corria risco, naquele vale ele corria risco de morte. As suas ovelhas eram tragadas pelos saqueadores, pelos leões, pelos ursos. Aleluias. E Davi, ele tomava posse dessa missão que o pai dele colocava sobre os lombos dele. E ele dava testemunho. E esse era o louvor que nós aprendemos com Davi. Mas o segundo louvor, o louvor de adoração ao Senhor. Aleluias. Eu quero falar de alguém aqui que não faz parte da Bíblia Sagrada, mas é alguém muito conhecido no meio dos estudos religiosos. É o Flávio Josefos, pastor Jadeni. Ele relata o seguinte, que toda vez que Davi saía do pasto,
E ele ia, depois de um dia árduo de serviço, depois de um dia pesado de serviço, depois de ter matado o urso, matado o leão, corrido de saqueadores, fugido de bandidos que queriam saquear suas ovelhas, ele se assentava, segundo o historiador Flávio José, ele se assentava numa pedrinha. Naquela pedrinha ali ele segurava sua harpa, meus amados, isso é maravilhoso. Ele segurava sua harpa, olhava para os céus e começava a adorar o Senhor. O que significa isso? Muitas vezes, século 21, todo mundo está apressado com o seu serviço, todo mundo cansado, trabalhando dia e noite, noite e dia, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de pagar dívida, correndo atrás de agradar a família, sustentar a família, mas todos esquecem de agradar o Senhor no seu descanso. Era um momento de descanso, e Davi, ele se assentava e adorava ao Senhor. Quantos de nós estamos fazendo isso em nossa vida, meu amado? Quantos de nós estamos se assentando depois de um dia árduo de serviço e adorando ao Senhor com uma adoração pura e sincera diante do Senhor? Eu digo que é uma adoração pura e sincera, por quê? Porque Davi, ele não estava glorificando a Deus, ele não estava louvando a Deus por causa dos seus bens materiais, porque ele não tinha bem material. Ele não estava louvando a Deus porque ele tinha o aconchego da família e a bênção da família ali de estar junto com ele, porque ele não tinha isso também. Mas ele tinha um bem maior que alguém pode ter na face dessa terra. Ele tinha um Deus vivo e verdadeiro do lado dele. É por isso que Deus olhou para a terra e olhou para Davi e falei: achei o meu servo Davi, achei o meu servo Davi. Será que Deus pode olhar nesta noite aqui e apontar o dedo para essa igreja e falar: achei o meu servo Davi aqui? Será que Ele pode achar alguém aqui que está adorando em espírito e em verdade? Aleluia! Essa palavra, meu amado, quem sabe não é para nenhum de vocês, é para mim mesmo. Mas eu creio que Deus está falando conosco aqui nesta noite, desde o início do culto até agora, e vai falar muito mais ainda até o final, com o seu coração, porque Ele tem muito mais para te falar, meu amado. O Senhor, Ele não está requerendo de você uma voz limpa, uma voz afinada, uma voz aguda, uma voz baixa. O Senhor está requerendo de você um louvor puro e sincero, uma adoração verdadeira e genuína que sai do fundo do seu coração e sobe direto aos céus. A adoração que Davi tinha era essa. É por isso que quando chegaram diante dele falaram: Davi, vamos até Saul. Saul está atribulado, ele precisa de ouvir você. Davi chegou diante de Saul, começou a tocar a sua harpa. Eu creio que ele fazia até um zunido com a voz dele. Aleluias! E o espírito que tinha em Saul, que era o espírito do mal, começava a sair de Saul, e Saul ficava liberto daquele espírito. A sua vida, ela tem que ser desse jeito, uma vida consagrada, meu amado. A vida da igreja, ela tem que ser desse jeito, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de louvor puro e sincero diante de Deus, que é só assim que o Senhor vai quebrar as algemas de Satanás, é só assim que as muralhas vão cair, é só assim que enfermos vão ser curados, quando sair um louvor puro e sincero do seu coração. Quando a sua vida for um louvor diante do Senhor, é só assim que Deus vai começar a agradar e vai fazer grandes milagres e maravilhas no povo de Deus, no meio da igreja. Aleluia, irmãos. Eu glorifico a Deus e agradeço pela oportunidade, pastor Jadeli. Maravilha, que palavra gloriosa. Pode vir, irmão Jorge Pereira. Aleluia. Aleluia, Deus. Salve a amada igreja, Pai do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Dá um nervosinho assim, irmão, um pouquinho só, mas passa. Mas é bom desabafar com os irmãos. Pode soltar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se o meu nome for menor, basta o de Jesus constantemente ser maior. Não importa se os aplausos eu não receber, o importante é mais o meu Jesus crescer. João Batista batizou com água, mas nada se compara com aquele que batiza com o Espírito e com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, mesmo assim Ele me ama, pelo nome Ele me chama.
Batista batizou com água, mas nada se compara com aquele que batiza com o Espírito e com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, mesmo assim ele me ama, pelo nome ele me chama, tá ouvindo a minha fé. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, a estrela maior nasceu para brilhar, independentemente do homem interferir, ela brilha lá no céu, na terra e no mar. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, porque só ele sabe do menor cuidar. Abate o soberbo e levanta aquele que no pó caído está. Ele sabe administrar a glória, sabe muito bem lidar com o sucesso. A fama e o tesouro nunca corrompeu o coração tão puro do Filho de Deus. Ele é o rei, num dia me serviu, coração fiel e não se dividiu. Foi tentado no deserto e ao diabo resistiu. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. A estrela maior nasceu para brilhar, independentemente do homem interferir, ela brilha lá no céu, na terra e no mar. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, porque só ele sabe do menor cuidar. Abate o soberbo e levanta aquele que no pó caído está. O importante é que Jesus cresça. Glória a Jesus. O importante é que ele cresça. Glória a Deus. Nós vamos ouvir também conjunto. Vai cantar lá de Santo Antônio? Não? Nenhum de vocês? Vem cantar então. Irmã Maiara vai cantar. Aleluia. A Maiara, para quem não sabe, é minha sobrinha. A Marley é minha irmã. A nossa irmã. E a Monique é sobrinha também. Aleluia.